Quais são as diferenças entre estresse, medo e ansiedade? Olha, essa é uma pergunta básica, né, da área, né, fundamental até para iniciar mesmo essa conversa aqui. Porque são diferenças fundamentais, básicas. O estresse, na realidade, é uma palavra que denota uma experiência do indivíduo e que tem uma repercussão na sua emocionalidade e na sua fisiologia. Há uma definição assim, bastante clássica que diz que o estresse seria a ruptura, né, da homeostasia. Quer dizer, a homeostasia seria todas as variáveis fisiológicas dentro dos seus parâmetros normais. Tem um estímulo, há uma ruptura, um desvio de dessas variáveis, é o estresse. Medo e ansiedade, não. Medo e ansiedade são estados emocionais, né? Quando esse estado emocional ele decorre de um estímulo aversivo, bem definido, claro, inequívoco, por exemplo, uma cobra, uma aranha, né? Um estímulo um acidente, né? Claro, explícito, sem medo, sem medo. Quando o estímulo, né, aversivo ele é incerto, né, é difuso, não está definido, né, então isso gera ansiedade. Né. O indivíduo que está no aeroporto, né, esperando um ente querido, né, vai chegar de avião, isso gera ansiedade. É uma ansiedade fisiológica, normal, né, mas é um estado emocional que se alterou, né, e saiu da sua normalidade, mas uma reação a um evento que não está claramente definido, né, as consequências que pode trazer, né, essa situação. O estresse, ele demanda, então, para a gente considerar, o estresse, ele demanda não somente um estado momentâneo, mas um processo mais duradouro, alguma coisa assim? Então, ele é mais amplo, né? O estresse é uma condição bem mais ampla, né, do que o medo e a ansiedade, que são alterações emocionais, claramente emocionais. O estresse não. O estresse ele pode ser decorrente de qualquer estímulo no meio ambiente que altera a fisiologia do organismo. Isso é estresse. Pode ser bom, pode ser ruim, tá certo? É estresse. Há, por exemplo, uma situação do indivíduo que corre, né, faz uma corrida longa, é um esforço físico, não é mesmo? Uhum. E não lhe causa nenhum prejuízo. Né? Ele fica até satisfeito ao final do esforço, mas é um estresse. Interessante. Uma pergunta a mais? O estresse, o medo e a ansiedade, eles podem ser benéficos? Como eu disse, né, o estresse, vamos separar as coisas, né? O estresse ele pode ser bom ou pode ser ruim. É como o colesterol, né? Tem colesterol ruim e tem colesterol bom. Né? Se o indivíduo é submetido a situações em que há uma alteração da sua emocionalidade, da sua fisiologia, mas que ao final ele não tem um estado de desconforto, né? Não tem um estado aversivo, né? Ele se sente bem, embora tenha sido resultado de estímulos ambientais, esse estresse é bom. O estresse ruim, obviamente, é esse que resulta de estímulos aversivos que, pela intensidade ou pela duração, determina desconforto, né? Determina um estado emocional alterado que ele classifica como ruim. Medo e ansiedade, como eu falei, né, define-se pela natureza do estímulo que gera um estado ou outro. Né? Mas, fundamentalmente, pode ser também separado, em ansiedade particularmente, né, em aquilo que é fisiológico, que é considerado natural, normal, e aquilo que é patológico.
é fisiológico enquanto é uma reação do indivíduo a situações que lhe ameaçam a vida, tá certo? Então, o indivíduo chega próximo de um precipício, né? Ele tem medo, e aí ele se retrai. Isso é natural. O indivíduo se depara com uma situação aversiva importante, um acidente, tá certo? Ele tem medo, né? Tem uma reação emocional com alterações fisiológicas importantes, né? Aumento da pressão cardíaca, da frequência cardíaca, tem os pelos que iriçam, né? Tem sudorese, é normal. O problema está em que, quando o indivíduo se coloca diante de situações aversivas, ele apresenta reações exageradas, que a maioria das pessoas não apresentam naquela extensão, naquela magnitude. O exagero emocional diante de situações que são aversivas, mas que não determinam para a maioria das pessoas aquela reação naquela extensão, isso é patológico.